A paz do Senhor, meus irmãos, você está no canal EBD e você, um canal feito para você. Nós estamos aqui de volta para comentar as lições bíblicas das editoras CPAD, hoje lição de número 8. Eu, professor Janilson, aqui ao lado do professor Heraldo, e nós vamos comentar esta lição de número 8 que tem por título Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Este assunto está dentro da temática maior que nós estamos tratando durante o trimestre, que é a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Temática estudada na carta de Paulo aos Efésios. Hoje o nosso textuário, o textuário da nossa lição, nos diz que, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Isso está em Efésios, capítulo 12, versículo 20. A nossa verdade prática, que é a síntese prática da nossa lição, nos diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A nossa leitura bíblica em classe, irmãos, ela está em Efésios, capítulo 12, versículo 20, 21 e 22, e também complementada pelo texto de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Hoje a nossa lição tem 3 tópicos, e o primeiro tópico é um edifício espiritual. O nosso segundo tópico vai tratar de o fundamento, apóstolos e profetas. E o terceiro tópico, finalizando, diz edificados para a morada de Deus. Esses são os 3 tópicos da nossa lição. Nos acompanhe na lição. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas. Essa é a nossa temática hoje. Nós vamos tratar desse tema, desse ponto. E hoje, professor Heraldo, nós vamos ver realmente aquilo que o apóstolo Paulo quer mostrar na sua carta aos Efésios sobre a questão do fundamento da igreja, né? Em que ele destaca claramente uma coisa certa: Cristo como a pedra principal, como a pedra de esquina, de forma que a proposta do apóstolo é mostrar que sem essa pedra a igreja não se sustenta. Ainda que os apóstolos tenham uma função inicial na igreja, estão lá no início da igreja, porque foram chamados por Jesus ainda no seu ministério terreno. Entretanto, o ponto de Paulo é que a igreja só está de pé porque está fundamentada sobre essa pedra principal. Né? Corretamente, nós vamos entender nessa lição em que sentido, em que medida, né? Sim, quando, perfeito. na verdade, nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, né? É uma lição realmente oportuna para nós firmarmos alguns conceitos bíblicos, obviamente, né? Que é o mais importante. E não há dúvida, né? Textualmente a Bíblia vai deixar muito claro, Paulo, né? É quem vai dar esse reforço ainda mais contundente, né? E a gente sabe que ainda que Paulo não tratasse disso, mas a Bíblia como um todo ela vai girar, né, em torno do nome de Jesus, e não tinha como ser diferente. Então é uma lição oportuna para isso, para nós aprendermos ainda mais sobre o principal, que é a pedra de esquina, né, a pedra angular, que é sem dúvida nenhuma Jesus Cristo. Amém. Tópico 1 da lição: um edifício espiritual. Paulo ele usa algumas metáforas para falar da igreja como a morada de Deus, né? Ele usa a expressão templo, ele usa a expressão edifício, que é a metáfora tratada aqui, para mostrar que a verdadeira habitação de Deus nunca foi de fato o templo de pedra, mas o templo de carne e osso, o templo humano, né? O crente, a igreja como corpo de Cristo, como edifício espiritual, que é o ponto daqui da nossa lição. Nesse sentido, professor Heraldo, o nosso comentarista ele vai fazer aqui uma distinção entre o templo judeu, que era tido como a casa de Deus, e agora a igreja, que é a verdadeira habitação de Deus. Não é isso? Exatamente isso, né? É um tema, como nós estávamos falando, né? Bem interessante essa lição número 8,
tratando do tema edificado sobre o fundamento, né, dos apóstolos. Mostrando que não está no plural, Não né? está no plural. O fundamento dos apóstolos e dos profetas, que acaba sendo o fundamento da igreja, né? Muito interessante, aquilo que eu estava falando, professor Anderson, no início, né? Sim. A gente precisa entender em que sentido, né? Em que medida nós somos edificados sobre esse fundamento. Sim, né? perfeito. Quando é que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas? A meu ver, é quando a Bíblia, na sua totalidade ou no seu conjunto, vai nos dizer, seja por referência ou por inferência, né, que esses apóstolos e profetas que são lá os originais, né, eles na verdade não só testemunharam, mas ensinaram, né, de forma fiel sobre tudo aquilo que Cristo ensinou e Exatamente. sobre tudo aquilo que ele viveu, né? Então esses apóstolos Eles tiveram uma não missão ensinaram única, sobre né? eles, ensinaram sobre Não, Cristo, né? exatamente, eles tiveram uma missão única, né? Única, exatamente. Eles foram chamados como apóstolos, constituídos como apóstolos, são os apóstolos originais, com uma missão definida, singular, legítima, né? Então, a pergunta que nós fizemos inicialmente, em que sentido, quando é que nós somos edificados? A partir do momento que nós passamos também a ser ensinados da mesma forma como eles ensinaram, né? Sobre aquilo que eles ensinaram, com a mesma qualidade, com o mesmo compromisso, com a mesma fidelidade, né? Então eles ensinaram e testemunharam tudo sobre Jesus e falaram sobre Jesus e não deixaram dúvida em relação a essa questão, professor Nilson. Quando a gente vai tomar, por exemplo, como base, né, do que nós estamos falando aqui, nós vamos, claro, entender dentro do conjunto da lição que Jesus é essa pedra angular, é a pedra principal. É claro que aqui a lição e a Bíblia vai apresentar os apóstolos e profetas do Novo Testamento como sendo pedras, só que na verdade são pedras secundárias, né? Sim, sim. E essas pedras secundárias, elas foram balizadas Na pedra maior, né? uma pedra maior, a pedra principal, Uma pedra e a partir de daí toda a igreja foi sendo ensinada, né, orientada a partir desses princípios, né? Perfeito. Quando a gente olha isso textualmente, professor Janilson, a gente precisa tomar a Bíblia, claro, Como referência, né? dá É essa óbvio, né? referência, né? A gente pega, por exemplo, aqui a carta, não é o Evangelho, né? Mas a primeira epístola, né, de João. Nós vamos entender isso de forma muito clara, né? Que esses apóstolos foram fiéis a tudo aquilo que viram e a tudo aquilo que testemunharam a respeito de Cristo, né? É isso que dá a credibilidade, né? Não é isso? Perfeito. Então, quando a gente olha aqui a primeira carta de João, no capítulo 1, do versículo 1 até ali o 4, né? Vamos dar uma olhada aqui, acho que até o 3, o 4, vamos dar uma olhada aqui, o que diz aqui. O texto diz assim: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, parece um pleonasmo aqui, Sim. mas é um reforço É um linguístico, esforço, né? é verdade. O que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Pois a vida foi manifestada e nós a vimos, testemunhamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O versículo 3 vai dizer assim: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos, para que a vossa alegria seja completa. Então veja que João tinha absoluta consciência dessa missão, dessa responsabilidade de ser fiel, professor Janilson. Né? Ele sabia que tinha um chamado, e esses apóstolos, como nós falamos, originais, eles tiveram uma missão única, legítima, né? Dada pelo próprio Jesus, de eles replicarem, digamos assim, né, todas as verdades concernentes à pessoa de Cristo, ao seu ministério, às suas obras, e não apenas nessa questão meramente temporal, né? Sim. Uma das grandes diferenças que existem exatamente em cima desses apóstolos originais, que vão ser colocados aqui como fundamento, né, os apóstolos e profetas do Novo Testamento, é que esses apóstolos, eles tinham também um papel escatológico, né? Porque eles não falaram apenas da vida terrena, do ministério de Jesus aqui, não é isso?
Claro que isso tudo foi importante, extremamente importante, mas eles também apontam para um reino futuro que foi prometido por Cristo, né? Então você vê que a mensagem deles era fidedigna, girava em torno dessa pauta, digamos assim, professor Genilson. Perfeito, professor Heraldo. E nesse sentido é que nós vamos entender o tópico 1 da nossa lição, mostrando que o ensino desses apóstolos começou a solidificar, começou como é que eu posso dizer, a construir, né, fundamentado em Cristo, a igreja como templo de Deus, que esse é o nosso ponto da nossa lição. Sim, né? Sim. Salomão, quando na consagração do templo, ele tem consciência de que aquele edifício de pedra, inclusive é um dos versículos usados aqui pelo nosso comentarista, que Salomão tem consciência de que aquele templo de pedra não é um templo adequado para Deus. Quer dizer, a expressão de que não pode conter, não só fala da magnitude, da grandeza e da infinitude de Deus, mas também fala do fato de que não ser adequadamente. Entretanto, era aquilo que eles tinham para o momento, como se dissesse assim. Correto. Era aquilo que... E o que é interessante, professor Heraldo, quando a gente passa aqui para o santuário cristão, que é a igreja, Jesus vai falar dele lá no capítulo 2 de João. É isso mesmo, a gente vai... Né? Há um ponto lá no capítulo 2 de João em que Jesus entra no templo e vê aquela questão dos vendilhões lá. Sim. Né? E ele expulsa os vendilhões, como está registrado no Evangelho de João, e é questionado a ele com que autoridade ele estava fazendo aquilo. E ele faz um trocadilho ali com os seus oponentes, naquele sentido, naqueles que estavam ali fazendo oposição, só que eles não entenderam a colocação de Jesus, né? E isso é importante a gente falar, porque eu tenho dito aqui também nas nossas escolas dominicais, aqui de nossa congregação, é que o entendimento da palavra de Deus só se dá por aquilo que nós estudamos já numa lição lá atrás, pela iluminação do Espírito. Sem essa iluminação você não consegue compreender, como aqueles oponentes de Jesus não conseguiram compreender quando Jesus disse: destruir esse templo e em 3 dias o reconstruirei. E aí lá embaixo no versículo 21 vem a ressalva, né? E ele falava disso do seu corpo, não somente de ele como ressurreto, mas da igreja que surgiria a partir dessa ressurreição e seria o verdadeiro templo de Deus, no qual deixaria aquele de pedra obsoleto. Corretamente, e esse entendimento precisa ser realmente reafirmado, porque a gente vai ver que, assim, no transcorrer da história, né, a revelação de Deus ela foi se dando paulatinamente, né? Ela foi se dando aos poucos, e à medida que Deus ia se revelando, e também o lugar da sua, entre aspas, habitação também ia sendo mudado, né? Tanto que Estevão, de forma muito consciente e acertado, né? Lá em Atos 7,48 ele vai dizer exatamente isso, né? O Altíssimo não habita em templos feitos por mãos humanas, né? E de repente alguém pergunta: mas por que a Bíblia então vai nos dizer, né? Está lá registrado que Deus pediu para que se construísse, por exemplo, um tabernáculo, né? A pergunta talvez seria essa, né? Então para que servia o tabernáculo físico no tempo de Moisés, né? Para que servia o templo físico na época de Davi, na época de Salomão, por exemplo, né? Para que servia o templo que estava recém-inaugurado na época de Jesus, né? Sim. Ele estava ele embelezado por Herodes, né? Exatamente, ele foi revitalizado, né? E mais ou menos há uns 7 anos antes de Cristo ele tinha sido inaugurado, né? Para que esse templo físico então, né? Não era para a morada de Deus? Como é assim? A Bíblia não fala disso? Só que nós precisamos entender, professor Anderson, que a Bíblia apresenta Deus como sendo um Deus onipresente, né? Então significa que ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Só que assim, como nós falamos, à medida que Deus foi se revelando na história, é isso? À medida que o tempo foi passando, ele foi se revelando paulatinamente, também o lugar, digamos, dessa habitação, entre aspas, ela foi sendo mudada. Com certeza. Quando se fala dessa habitação, não é que Deus estava enclausurado na sua totalidade, dentro daquele... limitado àquele espaço geográfico. Daquele recipiente, né? Não é isso. Lá, na verdade, estava sendo um local oportuno e, digamos, adequado dentro do que Deus requeria para a manifestação da sua glória,
para a presença do que a Bíblia chama de Shekinah. Para que os anjos pudessem vir a Deus, né? Ali era a manifestação da Shekinah, da glória dele, ali naquele espaço. Uma demonstração da glória, uma demonstração, né, da sua presença, mas não que ele, na sua totalidade, estivesse enclausurado ali, preso aquilo ali, né? Então a gente precisa entender isso. Por exemplo, quando a gente lê Êxodo, capítulo de número 3, versículo 1 a 3, você vai ver que ele aparece para Moisés ali na sarça, não é isso? Quando a gente lê Êxodo 13, do versículo 21 a 22, você vai ver que essa presença estava na coluna, não é isso? De fogo à noite e a nuvem, né, que dava sombra, né, e proteção durante o dia para a nação de Israel. No tabernáculo você vai ver que essa manifestação estava sobre o quê? A arca da aliança, né? No templo também estava sobre a arca da aliança. Só que quando a gente lê o profeta Ezequiel no capítulo 10, versículo 18, professor Andilson, lá o profeta Ezequiel, nesse capítulo 10, mais especificamente no 18, ele vai textualmente dizer que, infelizmente, que a glória do Senhor, ela simplesmente saiu da entrada do templo, né? Ele mostra isso lá. Então, exatamente, o professor Ezequiel fala que a glória ela simplesmente saiu do templo. Então significa por causa da idolatria presente, perfeitamente, né? Porque o fato dos líderes religiosos ainda estarem, digamos assim, fazendo liturgicamente, né, legalisticamente, tudo que eles faziam antes, na verdade a presença de Deus não estava mais lá já há algum tempo, né? E justamente motivado pelo que o professor Nilson colocou aqui, a questão da idolatria. É claro que não é assunto de agora, e também não daria tempo de a gente estar abordando essa questão, mas é um equívoco quando a gente ouve muitas pessoas dizerem que desde o seu nascedouro, né, da sua gênese, a nação de Israel já há muito tempo, né, de forma sólida, era uma nação monoteísta, né? Ela não era monoteísta. Ela foi aprendendo a ser monoteísta. Na verdade, é um outro termo que é usado, que é enoteísmo, né? Porque o enoteísmo, né, ou a nação enoteísta, que foi o caso de Israel, que foi uma transição do enoteísmo para o monoteísmo. Qual é a diferença? O enoteísmo pressupõe a ideia de que você crê num Deus principal, mas não abre mão de acreditar em outras divindades. Possa existir outra divindade. Então você vai ver vários textos na Bíblia, não dá tempo de a gente ver aqui, não é foco e nem objeto do estudo dessa lição, mas se você fizer uma pesquisa você vai ver que, na verdade, por isso que lá em Deuteronômio 6, inclusive um dos textos que reforça isso, né, lá quando Deus usa Moisés para orientar a nação e falar que ele era o único Deus verdadeiro, né, e tal. E tem vários textos repetindo isso, porque a nação de Israel ela foi aprendendo, na verdade, a ser monoteísta ao longo do tempo, né? O próprio 10 mandamentos, a primeira palavra é: não terás outros deuses diante de mim. Não, corretamente. E aquele texto que o professor Nilson há pouco abordou, o professor Nilson lá de João, você vê que a evolução, como eu falei, da revelação de Deus, ela vai se dando aos poucos. E esse lugar, digamos, entre aspas, da habitação de Deus também vai sendo mudado, né? Vai sendo mudado. Você vê que tinha um tabernáculo, como eu falei, a sarça ardente, né? Aí lá a coluna de fogo, aí veio o tabernáculo, a arca da aliança, no templo a arca da aliança. Mas aí quando chega no tempo de Jesus, justamente estava falando do templo lá físico também, que foi revitalizado na época de Herodes, né? Você vai ver Jesus usando esse texto lá de João 2, 14 a 15, e depois o João 2, 19 a 21, né? Então quando você vê lá o texto de João 2, 14 a 15, que o professor Renilson já mencionou, ele usa o termo templo lá, o termo grego para templo, ele usa o termo hieron, né? Nos versículos 14 e 15 de João 2, ele usa o termo hieron para falar de templo, só que aí nesse caso a palavra hieron significava ou era aplicado a todo o complexo, né, de construções e pátios do templo. Mas existia um lugar onde era o lugar santo, o lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, mais específico, exatamente, que também era usado um outro termo, que era naos, né? Então esse naos era o lugar onde Deus se manifestava. Então existia todo o complexo do templo, né? Mas o lugar santo, o lugar santíssimo, ele usava também a palavra templo, porém um outro termo grego que era naos,
para dizer que esse naos era o lugar específico onde era manifestado a glória, a Shekinah de Deus, a presença de Deus era ali. Então, quando Jesus faz esse trocadilho que o professor Janício bem lembrou aí, né? O público que estava ali escutando ele não entendeu muito, né? O que ele estava dizendo, né? Porque quando ele fala que em 3 dias ele destruiria aquele templo, estava falando do corpo dele, ele usa naos também, né? Não usa hieron, ele usa naos aí. Quando ele fala que ia destruir esse templo e com 3 dias ele ia reconstruir, eles não entenderam o que estava falando. E a própria referência lá, o próprio João faz uma nota, dizendo, né? Eles não perceberam que ele estava falando do próprio corpo. E quando Jesus fala isso diante deles, é interessante que é como se Jesus estivesse apontando para o próprio peito dele, professor Anísio, e estivesse dizendo: olha, aqui está diante de vocês quem é a verdadeira habitação de Deus, né? Porque Paulo vai dizer que nele habitava a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 1. Perfeito. É como se ele estivesse dizendo assim: olha, aqui está diante de vocês a verdadeira habitação do Deus verdadeiro, né? Aqui está diante de vocês, só que eles não entenderam isso. E aí, quando a gente pega o texto de Mateus 12, por exemplo, no capítulo 12, versículo 6, a gente percebe que Jesus vai se apresentar ali como um antítipo do templo, né? Porque lá em Mateus 12, 6, ele vai dizer claramente, dizendo assim, né? Eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo, né? Então, a gente, dentro da teologia, a gente sabe que a questão tipológica, né? Você tem o tipo e o antítipo, né? Não é isso? O antítipo, ele é maior do que o tipo. Porque ele é a realidade da coisa. Exatamente, ele não é só, ele é anterior, né? No caso de Jesus, ele sempre vai ser anterior porque ele sempre existiu. Não do ponto de vista histórico humano, mas ele está se referindo a ele como Deus, né? Então, ele é o antítipo do templo. Ele está dizendo: eu sou maior. Porque o antítipo é maior do que o tipo, né? Com certeza. Então ele está dizendo: eu sou o antítipo do templo, eu sou maior do que o templo. Ele que está aqui diante de vocês, quem é maior do que o templo, né? O verdadeiro lugar da habitação de Deus, né? Sou eu, né? E quando a gente olha para isso, professor Nilson, a gente vai ver aqui dentro da lição como a transição vai ocorrendo, né? Como nós já falamos aí, nós já falamos da sarça, falamos da coluna, do tabernáculo, do templo, né? Desse templo onde Jesus faz a referência e faz um trocadilho apontando agora para ele como o templo verdadeiro da habitação de Deus, né? Se coloca como um antítipo, mas ao mesmo tempo a gente vai ver aqui dentro da lição que Paulo vai agora, nesse texto de Efésios que nós estamos estudando, professor Nilson, falar que a igreja é o antítipo do templo, né? Essa que é a grande questão que vai ser feita, referida aí, né? Perfeito. Jesus se colocou como esse antítipo, dizendo que ele era maior do que o templo, e nas entrelinhas Paulo vai dizer que a igreja é o antítipo do templo. De certa forma, Paulo vai estar dizendo aí que a igreja hoje é o lugar da habitação de Deus, né? Perfeito. E lembrar que essa habitação nós já referimos aqui, não é que Deus esteja enclausurado na sua totalidade em nós, há uma manifestação de Deus na vida da igreja, na vida do crente, individualmente falando, né? Perfeito. Pela presença do Espírito. Pela presença do Espírito. Do Espírito, exatamente. Perfeito. Isso aí. Então, resumindo o que o professor Heraldo acabou de mostrar, então perceba essa evolução da sarça, da coluna, do tabernáculo, do templo de Salomão, do corpo de Jesus e agora da igreja. Então, é essa evolução da habitação de Deus que nós gostaríamos que você entendesse. Exatamente. Isso e pudesse compartilhar com seus alunos. Agora, professor Heraldo, para a gente finalizar aqui, porque nós já temos estendido bastante esse primeiro tópico, mas a gente não pode deixar de falar de que essa última fase da habitação de Deus, que é a igreja, está fundamentada na pedra principal, que é Cristo, né? Então, nós precisamos fixar exatamente isso, quer dizer, esse templo espiritual, esse edifício espiritual está de pé, porque está fundamentada na pedra que é exatamente. Cristo. A gente vai retomar isso aí, professor, isso lá no tópico 3. Perfeito, a gente pega isso aí, vai retomar aí e dar um reforço no que o professor está colocando aqui. Perfeito. Tópico 2 da lição: o fundamento, apóstolos e profetas. O nosso comentarista, ele vai primeiro fazer aqui uma definição, um conceito sobre a questão do apostolado. E ele vai dizer que ser apóstolo
está ligado ou centrado na missão que Cristo lhe confiou, né? E a gente vê isso quando Jesus seleciona aqueles 12 apóstolos, que está lá nos evangelhos sinóticos, né? Que está a lista em Mateus, está em Marcos e está em Lucas. E esse grupo, alguns comentaristas têm dito, professor Heraldo, que de todo o grupo que seguia Jesus separou esse. Então já dá a entender que Jesus tinha uma missão específica, especial para esse. Tanto prova que esses foram o primeiro grupo a ser enviado para evangelizar. Depois é que Jesus constitui outros 70 para cumprir aquela missão, né? E nesse sentido, o que é que nós precisamos entender aqui, né? Porque hoje nós temos um movimento no Brasil tentando dizer que precisa restaurar o ministério apostólico, sem contudo compreender como a Bíblia trata esses apóstolos, né? A gente precisa entender em que categoria esses apóstolos estão. É verdade que o Novo Testamento fala, inclusive Paulo fala de pessoas que eram apóstolos antes deles, mas a gente precisa entender em que sentido isso se dá. Primeiro, nós precisamos entender que esse grupo, chamado de colégio apostólico, que era esses 12, do qual Judas se desviou e depois Matias vem completar, que esse grupo ele é seleto, ele é um grupo como que fechado. Esse está fechado porque foi fechado por Jesus. Ele não foi um grupo que eles se fecharam, mas que Jesus fechou eles especialmente, né? A gente vai observar que esse grupo, e isso que é importante que você perceba, por exemplo, em Mateus capítulo 16, quando Jesus vai falar daquela questão de que tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Jesus aqui não está tentando mostrar que Pedro é a pedra principal da igreja, mas que ele é um daqueles que está começando algo que vai se dar início, ou seja, ele está lá no início, ele está na fundação, ele está na função. Essa que é o ponto principal ali. E se você perceber, isso se dá no versículo 18 do capítulo 16 de Mateus. No 19, Jesus continua mostrando que esse grupo é seleto, usando a pessoa de Pedro. Ele diz: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Veja que aquilo é dado aos apóstolos. O que é a chave do reino dos céus? O que é que abre o reino dos céus aos homens? O Evangelho. E é essa missão que Pedro está recebendo ali, que é uma missão não só dele, mas de todo o grupo que está com ele, né? Depois Jesus diz, o que ligares na terra terá sido ligado no céu. Veja que aqui há uma autoridade que os comentaristas, professor Heraldo, entendem que aqui tem a ver com autoridade, que é autoridade de disciplinar, de regular a igreja, de autoridade para tocar à frente um projeto. Veja que essa autoridade é dada exclusivamente para esse grupo, destacando eles. Depois diz que o que ligar na terra será ligado no céu. E Jesus reforça essa autoridade transmitida aos discípulos. Inclusive, é com essa autoridade que eles repreendem os espíritos malignos, né? Que o Lucas diz que no capítulo 10 que Jesus deu autoridade para esse grupo, né? Então, Jesus volta a afirmar essa autoridade em João capítulo 20, no versículo 21, Jesus diz assim, o texto diz assim: disse-lhe, pois, Jesus outra vez, né? Paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui Jesus está no meio desse grupo seleto. Então perceba que Jesus transfere a ele uma missão que ele recebeu do Pai. Veja que esse grupo é seleto. Aí ele continua no versículo 22. E havendo dito isto, soprou sobre eles o Espírito Santo. Ou seja, eles foram os primeiros a receber isso, até mesmo antes do Pentecoste. Aqui mostrando que, eles têm algo que os outros não tinham. E Jesus está dando a eles. Esse grupo é seleto. Depois no versículo 23, Jesus volta a afirmar essa autoridade deles, até de disciplinar, de afastar, que foi a autoridade usada por Pedro para repreender Ananias e Safira. Veja aqui, né? Ele diz: se de algum perdoardes os pecados, serão perdoados, se lhe retiverdes, serão retidos. Veja bem que eles têm uma autoridade, não de dizer assim, a partir de agora você está perdoado, ok, não está, não é essa a ideia, mas de mostrar que eles têm uma autoridade
nessa comunidade que vai começar, que eles são os primeiros disso e recebem a autoridade que outro mais nenhum outro recebeu. Né? Então, esse grupo é o grupo seleto. Depois nós temos Paulo como um nascido fora de tempo, como ele fala, Abortivo, né? o que ele usa a expressão abortivo, né? Que é a ideia de que nasceu fora de tempo, ou seja, Paulo foi chamado depois. E depois nós temos outras pessoas chamadas apóstolos no Novo Testamento, mas não no sentido de que eles constituem essa base aqui principal ou primeira, né? Mas no sentido de que eles eram enviados de igreja, delegados de igreja, representantes de igreja. E isso nós podemos ver quando Paulo pega a oferta das igrejas gentílicas para levar a igreja de Jerusalém. Foi um grupo de irmãos com Paulo, inclusive entre eles foi Trófimos, que depois Paulo foi acusado de haver introduzido dentro do templo. Então, nesse sentido, eles eram apóstolos, por quê? Porque eles eram delegados da igreja ao qual eles representavam. Mas o colégio apostólico, aquele que tem condição de constituir doutrina para a igreja, é fechado nesses 12. Isso é uma coisa importante nós entendermos. E Pedro, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, ele define 3 características desse grupo seleto, professor Heraldo. A primeira era ter andado com Jesus. Veja que Matias é tirado do grupo que já andava com Jesus. Ele não fazia parte do grupo apostólico, mas ele andava com Jesus. Por isso ele foi chamado para ocupar o lugar de Judas. Depois ter visto Jesus ressuscitado. E Paulo vai dizer em 1 Coríntios 15 que Jesus foi visto por mais de 500 irmãos, inclusive Paulo diz, alguns até ainda vivem até hoje. Não nomina, possivelmente estivesse entre eles também, né? Possivelmente, né? com certeza, o Matias. Né? E o terceiro e último ponto que eu considero, professor Heraldo, que é a cereja do bolo, que é a questão de que a autoridade para constituir doutrina. A doutrina da igreja está baseada no que esses homens escreveram seletamente. Hoje ninguém mais tem autoridade para constituir doutrina para a igreja. A doutrina já foi constituída por esses apóstolos. Por isso, essa doutrina, esse ensino dos apóstolos, constitui também o fundamento da igreja, porque eles ensinaram, eles lançaram os primeiros fundamentos, que foi a pessoa de Cristo. Não é isso, não é isso, professor Heraldo? Corretamente, a gente tem sempre lembrado, professor Janilson, que leis não geram princípios, ao contrário, né? Princípios é que geram leis, né? Perfeito. Então, é importante a gente colocar isso, porque a gente viu no tópico 1 que agora o que interessa nessa nova aliança, nesse novo momento, né, da igreja, é entendermos que esse edifício, né, que é um uso metafórico da linguagem, né? Você vê que Paulo usa em vários momentos lavoura, né? Sim. Fala de família, fala de corpo, né? E aqui ele vai falar de edifício e vai falar de edifício espiritual, como nós já tratamos, né? É claro que esse edifício é um edifício espiritual, não haja dúvida, nós já tratamos disso aí no tópico 1, e a gente precisa entender que lá ele vai qualificar essa questão do edifício como espiritual, né? Um nível muito mais elevado, mas esse até adequado para Deus, uma vez que Deus é espírito, né? Exatamente, é espiritual, mas esse edifício, digamos, espiritual que é claro, a igreja, ela vai precisar de um fundamento sólido, né? Sólido, firme. Firme, né? Sólido, né? Indestrutível, e é disso que a gente está falando. Se a gente for lembrar o que Davi escreve lá no Salmo 11, versículo de número 3, né? Ele vai dizer assim, ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo, né? Então, esse fundamento ele não pode ser destruído, né? Essa pedra principal que é Jesus posta, ela não pode ser removida. Uma vez lançada, você pode tirar mais ela. Né? E Paulo fala isso em 1 Coríntios 3, né? Que o fundamento já está lançado, ninguém pode lançar outro. Exatamente isso, né? Em 1 Coríntios 3, versículo 11, Paulo vai dizer exatamente isso, né? Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, e ele faz a ressalva mais importante, o qual é Cristo. Né? Para não deixar dúvida. Então não há nenhuma contradição em que Paulo escreve em Coríntios com o que ele está escrevendo aqui aos Efésios. Né? Perfeito. São contextos diferentes, claro que diferentes, porém complementares, né? Exatamente isso que a gente já falou ainda há pouco, né? Na verdade, a gente vai ver que existe uma pedra principal, a pedra angular, que é Cristo. Os apóstolos e profetas do Novo Testamento também são pedras? São, mas são secundárias. Todas balizadas, com referência à pedra principal. É óbvio que isso aí deveria ser bastante compreendido e não poderia ser diferente, né? A gente vai ver isso, professor Janilson, por quê? Porque, como o senhor já bem frisou, né, esse grupo
principalmente de apóstolos. Claro que aqui se refere aos profetas do Novo Testamento, ainda que a gente diga, professor Denilson, que esses profetas do Novo Testamento não tiveram o mesmo peso, digamos, dentro da história da igreja, né, como foi no Antigo Testamento, porque nos parece que essa responsabilidade passou para os apóstolos, não para os profetas do Novo, né? Eles não figuram ali muito frequentemente no Novo Testamento, mas é claro que a gente não pode negar que esse fundamento são sim os apóstolos da Nova Aliança, do Novo Testamento e os profetas do Novo Testamento, né? Não pode negar isso, não pode contradizer isso. E o professor Denilson já colocou de que esse grupo específico, né, ele era um grupo fechado, porque ele recebeu uma missão específica, né? Eles recebem uma missão específica e eles foram, digamos, responsáveis, digamos assim, pela formatação, né? Por trazer de forma mais materializada, né, esses princípios recebidos de Cristo. Então a gente vai entender que, na verdade, quando a gente trata dessa questão, é lembrar que a igreja, né, apostólica, ela recebe, né, digamos assim, a tradição apostólica que a igreja recebe, né? A igreja recebe de quem? Recebe dos apóstolos. E desses profetas do Novo Testamento, que por sua vez receberam de Cristo, e exato. Cristo recebeu do próprio Deus. Veja como é que são as coisas, né? A igreja recebe dos apóstolos e profetas do Novo Testamento, que receberam de Cristo, o qual recebeu do próprio Deus. Essa que é a grande questão que tem que ser colocada. Então esse fundamento, ele tem todo esse viés que precisa ser entendido, né? E é claro que na ponta vai estar quem? A igreja, que é alimentada, né? Que é retroalimentada por tudo isso que já está definido nas Escrituras. E esse modelo apostólico está na palavra, né? Ele foi único, ele foi legítimo, mas ele foi lá na sua gênese, na base, como o professor Renzo já colocou, e isso não pode ser trazido, né? Claro, digamos assim, essa restauração desse ministério, desse colégio, né? Trazer de volta assim, como eles são únicos. Eles são únicos, foi lá, ficou na história, né? É claro que nós temos aí todos os reflexos, né, e consequências extremamente positivas que estão registradas na palavra, exatamente para que a igreja ela tenha um norte, né? Ela tenha um norte e compreenda exatamente essa questão, né? Perfeito. Professor, somando a sua fala, acrescentando aqui, há um texto em 1 Pedro capítulo 2 e o versículo 5, que eu acho que dá para a gente resumir todo esse ponto, tentando mostrar a questão de Cristo como uma pedra fundamental, e os apóstolos e nós como membros do corpo de Cristo. Diz assim o versículo 5 de 1 Pedro capítulo 2, diz assim: e também vós, está falando dos membros da igreja, como pedras vivas, sois edificado casa espiritual para sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Mas o ponto aqui que eu gostaria que você pegasse era justamente esse fato de Pedro olhar para a membresia da igreja e mostrar para eles que eles são pedras desse edifício que Deus está construindo. Então a ideia é mais ou menos assim, deixa eu ver se eu tento colocar. A pedra principal, que é a pedra de esquina, depois as demais pedras, que são os apóstolos e profetas, exatamente. E aí nós somos colocados sobre essa base que já está lançada. Essa é a figura que Pedro usa aqui e que Paulo está tratando em Efésios. Perfeitamente. Entendido isso, então nós entendemos muito bem o tópico 2 da nossa lição. Se nós entendermos isso, se isso ficou claro para você, então você a partir daí tem condição de desenvolver algo, até avançar um pouco mais além daquilo que nós falamos aqui, não é isso, professor Heraldo? Corretamente, né? A gente precisa entender que a revelação do ponto de vista canônico, ela não existe mais, tanto para o Antigo quanto para o Novo. Ninguém pode acrescentar mais nada, né? Já está revelado a revelação também, no sentido canônico, não pode mais existir comparativamente ao Antigo nem ao Novo Testamento. Perfeito. Às vezes as pessoas confundem, né, essa questão desses termos, mas são 3 termos que a gente geralmente coloca, né, nesse sentido, e um deles é a questão da iluminação, que as pessoas confundem, né? O fato de você ler aquilo que nós já estudamos na lição anterior, que o professor Luiz colocou aqui, da iluminação, né, para entender as Escrituras, né? Então, quando você passa a ler, e evidentemente você se torna um servo, né? Você se torna, digamos, entre aspas, né, um refém do Espírito Santo nesse sentido, se torna servo do Espírito Santo.
É claro que Deus vai te dar clareza, entendimento, né, maturidade, né, experiências fantásticas nesse sentido e de forma sólida, né, sem malabarismo, sem firulas, né, sem invencionices. A pessoa vai ter condições, professor Nilson, de forma muito apropriada, né, de entender um texto bíblico, uma situação dentro das Sagradas Escrituras e de forma bastante fidedigna, né, e confiável também transmitir a outros, né? Perfeito. Para nós só fecharmos esse tópico 2, a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas nada mais era do que o senhor falou, aquilo que eles haviam recebido de Jesus. Os profetas testemunhavam e os apóstolos ensinavam. Por isso que Atos diz, 2,42, diz que perseveravam na doutrina, nos ensinos dos apóstolos. Sim. Ensino esse, como o professor já colocou, recebidos de Jesus. Então, basicamente, esse doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas é justamente aquilo que eles haviam recebido de Deus e aí transmitiu à igreja do Senhor Jesus. Tópico 3 da lição: edificados para a morada de Deus. Professor Heraldo, o apóstolo Paulo, na sua carta aos Efésios aqui, que é a nossa leitura bíblica em classe, nesses 3 versículos, o versículo 20, 21 e 22, mas especialmente o 21 e o 22, ele vai dizer assim: no qual todo edifício bem ajustado cresce. Então perceba essa colocação de Paulo, cresce. No 22 ele vai dizer: no qual também juntamente sois edificados. Então, na linguagem paulina, esse templo de Deus, essa morada de Deus, que é a igreja, ela está sendo construída, ela não está pronta. Por quê? Porque ela só vai ficar pronta quando ela for levada às mansões celestiais, que aí Paulo diz que nós vamos chegar à estatura perfeita de Cristo. Até então, a igreja está sendo construída. E é óbvio, professor Heraldo, que nessa construção, assim como é qualquer construção, uns estão mais avançados e outros estão menos avançados nessa construção, ou seja, uns já estão mais abalizados, já tem uma firmeza em Cristo, outros ainda estão começando, exatamente como é uma construção. Eu gosto de usar a figura da construção porque ela é muito adequada, talvez por isso Paulo usou, né? Porque, por exemplo, a construção que ainda está na base, já outro já tem parede, já outro já está pintado, já outro já tem o seu telhado, né? Mas nenhuma delas ainda não está completa. Então, essa figura que Paulo usa para a igreja, né? É interessante, né? Se a gente vai chegar aqui nesse tópico 3, na verdade ele vai retomar o título da lição, em certo sentido, né? Porque no tópico 1 a gente tratou de que esse edifício que está sendo construído, que claro é a igreja, né? A gente já falou aqui, ele é espiritual, não mais físico, né? É espiritual, não mais físico. E o fundamento, que é a tradição apostólica, né? Que a igreja ela recebe dos apóstolos e profetas a gente já tratou aqui ainda há pouco do Novo Testamento, que receberam de Cristo e Cristo recebe de Deus, né? Então isso não pode ser modificado. Mas a gente tem algumas vezes falado que o nosso Deus ele não é Deus de coincidência, ele é Deus de propósito, né? E esse tópico 3 vai dizer que nós somos edificados, né? Simplesmente porque ele quer ver algo estético, né? Sim, perfeito. Existe uma utilidade, né? Porque existem coisas que são feitas apenas uma questão artística, estética, né? Perfeito. Deus não nos está edificando como um edifício espiritual apenas por uma questão estética, né? Artística, digamos assim. E aí, claro que a gente sabe que foi uma obra de arte extraordinária, né? A igreja é essa obra de arte extraordinária e como edifício não poderia ser diferente, né? Evidentemente Deus cuida das minudências, dos detalhes, mas aqui o que prevalece não é o aspecto estético que eu falei, né? Mas o aspecto funcional, porque existe uma finalidade, existe um propósito pelo qual nós estamos sendo edificados, né? E quando a gente toma aqui, por exemplo, Efésios, que é o próprio Paulo que, claro, está escrevendo Efésios 4, né? No versículo de número 13, né? Ele vai dizer assim: até que todos cheguemos. Nós estamos falando de algo que está crescendo, né? Que está em desenvolvimento, né? Nós estamos assim, nós ainda estamos em obras aqui, né? Na Terra, nós estamos passando por obras, né? Todo tempo, se tivesse que ter uma placa em nós, teria escrito em obras. Em né? obras, perfeito. Em obras, que nós estamos no processo de santificação. Então, aqui Paulo vai dizer: até que todos cheguemos à unidade da fé
e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então veja que ele usa a expressão até que é um termo delimitador. Que dá a dizer que nós estamos a caminho, Estamos né? a caminho, e é claro que só Deus, isso pode saber onde é a Exatamente. delimitação, né? Em que nível eu estou, Em por que nível exemplo? nós estamos, É verdade. não é isso? Porque ele usa um termo delimitador aqui, Sim. mas só Deus pode saber em que nível nós estamos. Se a Não nossa só- casa ainda está na Isso, base, se já tem só parede, ele sabe, né? Só ele Eu sabe. posso Sim, sim. até Aparentar, né? presumir, né? Ou presumir, Ou né? presumir, é de que eu verdade. estou num determinado ponto, mas aos olhos de Deus, que é isso que vale, né? Isso de que repente vale, eu estou bem perfeito. longe daquilo que Deus quer. Por isso que nós todo o tempo estamos em construção, né? E nos avaliando, né? Nos avaliando, né? E buscando justamente esse entendimento, né? É interessante porque quando a gente vê isso, justamente aquilo que a gente estava falando da transferência, nós falamos lá da questão da sarça, da coluna, do tabernáculo, do templo. O próprio Cristo se apresentou como verdadeira moradia de Deus, Sim. né? E claro que ele faz uma transferência dessa morada, como nós falamos, Deus vai se revelando aos poucos e essa morada vai sendo modificada. Interessante, né? Porque quando você lê o que o professor Anderson colocou aqui, 1 Pedro, no capítulo de número 2, versículo 5, né? Vamos ler aqui o versículo 1 em diante, que diz assim: deixando, pois, toda malícia e engano, fingimentos e invejas, e toda sorte de maledicências. Ele diz aqui, olha, professor, isso, desejai ardentemente. Eu vejo que nós estamos em processo, né? E ele está dizendo que, percebe que é um processo que vai limpando a gente. Vai né? limpando a gente, vai limpando a gente. É isso que eu quero chegar, porque a gente vai estar analisando daqui a pouco o versículo 21 e 22. A gente vai ver que no 21 a igreja está aqui. Nós estamos em processo. Em processo. No 22, há uma parte que nós estamos aqui. Em trabalho mas do ao mesmo Espírito, tempo né? nós estamos na glória, né? Sendo Interessante trabalhado isso por Deus, né? né? Exatamente. Então ele vai dizer assim: desejai ardentemente como meninos recém-nascido o puro leite espiritual, para por ele crescerdes para a salvação. Agora que já provastes que o Senhor é bom, chegando-vos para ele pedra viva. Veja que ele trata o termo pedra viva. Por quê? Porque nós precisamos dessa atividade, né? Nós não estamos mortos, né? Nós somos, embora ele use o termo edifício, que em tese parece ser algo inamovível, né? Que não tem vida, que não tem vida, né? mas ele fala que A igreja Pedro sim. vai acrescentar o pedra viva, né? Pode dizer isso é pedra, mas é pedra viva, você não é pedra morta. E ele mesmo né? falou, professor Heraldo, em Romanos 12, do sacrifício vivo, não mais o morto que era feito no templo lá. Perfeitamente. Então ele vai dizer aqui: chegando-vos para ele, pedra viva, rejeitada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, que foi o caso de Jesus. Veja como ele vai fazer a transferência dessa morada. Jesus foi essa pedra e foi rejeitado. Sim. Né? Ele vai dizendo assim: vós também, como pedras vivas, porque ele falou de pedra viva, Jesus, ainda há pouco, mas ele vai dizer que agora nós também somos pedra viva. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Então note que quando ele fala aqui em casa espiritual, ele não está se referindo a uma morada simples, domesticamente falando, ele está falando de um templo. De um templo magnífico, suntuoso, Exato. porque é obra de Deus, né? Perfeitamente isso. E aí o que é que acontece, professor Nilson? A gente vai aqui para o versículo 21 e 22, a gente vai perceber que para que isso aconteça, duas coisas importantes. No versículo 21, o texto diz assim: no qual todo o edifício bem ajustado, ele tem que estar alinhado. Alinhado. Por isso a necessidade do ensino, da doutrina, e até da disciplina, muitas correto, vezes. da disciplina. Exatamente isso, nós estamos em processo aqui. E em processo, tudo é permitido nesse sentido, claro, biblicamente falando, para que haja esse ajuste. Esse ajuste, alinhamento. exatamente. Então ele vai dizer: no qual todo edifício bem ajustado, ele vai dizer, cresce para templo santo. Veja, ele vai dizer no Senhor. No Senhor. Não é isso? Ele vai dizer no Senhor. No versículo 22 ele vai dizer: no qual também vós juntamente sois edificados
para a morada de Deus, ele vai falar no Espírito. Então, claramente Paulo está dizendo, para nós nos tornarmos morada de Deus, primeiro, nós precisamos estar no Senhor. Segundo, nós precisamos estar no Espírito, né? Precisamos estar no Senhor e precisamos estar no Espírito. Agora, outra coisa importante, quando Paulo fala aqui, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, ele está nos dando uma informação. Quando ele diz no 22, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito, ele está nos dando outra informação. É interessante porque quando a gente olha o versículo 21, professor Danilson, a gente vai ver que o edifício ele está ainda em crescimento, né? O templo está ainda em crescimento, né? Está sendo trabalhado, está sendo construído, né? Está sendo construído. Mas ele vai dizer assim, continua crescendo, né? Continua crescendo, continua sendo edificado, continua sendo trabalhado. Mas quando a gente olha para o versículo 22, a gente vai ver que esse edifício ele já está completado. Ele já está completado. Então, quando a gente olha o texto de Efésios ainda, no capítulo de número 5, o versículo de número 26 e 27, é aquilo que nós lemos lá em 1 Pedro, né? Que nós ainda estamos em processo. Quando a gente lê capítulo 5 de Efésios, versículo 26 e 27, vai dizer assim, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Está falando da igreja. A igreja está sendo purificada, né? Onde? No céu? Não, porque lá não entra pecado. Está sendo aqui, não é isso? A fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Veja que esse processo de transformação, de limpeza, de purificação, por isso que ele fala no versículo 21, no qual todo edifício bem ajustado. Está ajustado? Está nesse processo? Está nesse processo? Então ele vai passar por um outro processo, que é de limpeza, de purificação, de santificação, sem mancha, sem mácula. Porque qual é o propósito de Deus? É fazer esse trabalho de santificação onde? No céu? Não aqui. Para depois ele nos levar. Para depois ele tomar a igreja, né? Então esse crescimento ele está sendo dado onde, professores? Ainda aqui na terra. E nós estamos passando por esse processo, professor Heraldo, aqui. Porque há uma aplicação para nós de que nós precisamos avançar na nossa vida espiritual. É por isso que Pedro diz, desenvolver a vossa salvação. É a ideia Aos de Filipenses, né? 2:12, né? Prosseguindo, quer dizer, perceba que a vida cristã não é algo estagnado, é a ideia de que eu estou sempre buscando a Deus, estou sempre melhorando a minha vida diante de Deus. Perceba um avançar, né? Eu acho essa dinâmica que a gente precisa entender, que Paulo trata, que a igreja não é algo estático, mas algo que está dinâmico, porque cada crente está sendo aperfeiçoado, trabalhado e precisa avançar na sua vida espiritual. Isso é a vontade de Deus para mim e para você, né? Com certeza. Eu estava lendo esse dia no manual de psicologia ela já morreu, né? A Ada Arbeshon. Ela faz uma colocação que eu achei muito interessante e até oportuna, a gente está compartilhando, que ela defende. Por exemplo, ela trata de tipologia, um livro assim muito conceituado, né? Ela trata de tipologia lá, ela defende inclusive a ideia, por exemplo, de que o tabernáculo é um tipo de Cristo e da igreja ainda na terra. Há uma implicação para isso, apontando para os dois, né? O tabernáculo é um tipo de Cristo e da igreja ainda aqui, a igreja ainda na terra. Essa igreja que está sendo construído, trabalhado. Mas que já é templo de Deus, né? Você vê que, por exemplo, o tabernáculo tinha que ser modificado, todo tempo desmontado, refeito, desmontado, refeito. Vai para ali, leva, desmonta, né? Exatamente. Não é isso? Nessa questão da caminhada, né? Da peregrinação, digamos assim, que é o que nós estamos vivendo aqui. Por isso que ela atribui a ideia de que o tabernáculo era um tipo. E Pedro diz que nós somos peregrinos nesta terra. Isso, exatamente, né? De Cristo, e era um tipo da igreja na terra. E ela vai dizer que o templo já é um tipo de Cristo e da igreja, porém na glória.
não mais aqui na terra. E é interessante porque realmente a gente percebe que o templo de Salomão era infinitamente mais lindo do que o tabernáculo. Sem dúvida, e não foi mais mudado de lugar. E não foi mais mudado de lugar, é verdade. Essa é uma grande questão. E outra coisa importante para a gente fechar aqui, professor Denilson, é ler 2 textos. Sim. Um que ela aponta lá, inclusive, no seu livro, e eu vou estar compartilhando aqui. 1 Reis, capítulo 6, versículo 7, diz assim: o templo era edificado, o templo de Salomão, né? O templo, como ela coloca o templo como sendo o tipo da igreja também, de né? Cristo na glória, né? A igreja na glória, né? Ela diz assim: o templo era edificado com pedras lavradas na pedreira, né? De maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu no templo quando o edificavam, né? Então, as pedras já vinham prontas. Elas foram, antes de vir para o templo, elas eram trabalhadas. Foram trabalhadas fora, lá embaixo, lá na sua base, né? Lá na sua base. Elas foram cortadas lá, lapidadas lá. Já lá media direitinho. Pro templo, já vinham prontas. Ela está dizendo que, olha, não houve martelo, instrumento nenhum no templo, elas já foram trazidas aí, encaixadas direitinho no templo. Mas antes de ser encaixada perfeitamente no templo, que é o tipo da igreja no céu já, porque lá não vai precisar mais trabalhar ninguém, tem que trabalhar aqui. Então essas pedras foram lavradas lá, né? Foram lavradas, foram lapidadas, tudo aqui. Quando vieram para o templo de Salomão, o texto é claro, diz assim: olha, o templo era edificado com pedras lavradas, onde? Na pedreira, lá que foram lavradas. Então nós, num certo ponto, nesse sentido, nós estamos nessa pedreira agora. Estamos sendo trabalhados aqui para sermos encaixados no verdadeiro. E diz aqui: de maneira que nem martelo, nem machado, nem instrumento algum de ferro se ouviu no templo. Porque não foi preciso mais trabalhar as pedras no templo, elas só vieram trazidas. Uma grande analogia. Sem dúvida. E aí a gente vai aqui para fechar ainda, 1 Reis 7, 45 e 46, que diz assim: as cadeiras, as pás e as bacias, que alguns textos trazem como vasos, né? Todos esses utensílios que fez Hirão para o rei Salomão e para o templo do Senhor eram de bronze polido. No versículo 46 diz assim: na planície do Jordão o rei os mandou fundir em terra barrenta. Então veja que todo o trabalho, entre aspas, sujo não no sentido pejorativo, tá? Sujo de sujeira mesmo, natural, foi feito onde? Lá na planície do Jordão. As pedras foram trabalhadas onde? Na pedreira, porque quando vieram para o templo, nenhum serviço mais foi feito em cima dos objetos, porque eles já estavam devidamente prontos para serem apenas colocados lá no seu devido lugar, no caso dos vasos, como ornamento, sem precisar mexer mais em nada. Por isso que ela diz que o tabernáculo é o tipo de Cristo da igreja aqui, e o templo é o tipo de Cristo da igreja na glória, porque exatamente não foi feito nenhum serviço que precisasse ser refeito na época do templo, da construção do templo de Salomão, né? Perfeito, uma analogia que traz realmente um entendimento muito grande desse trabalhar de Deus na igreja, né? E há um parágrafo aqui, que é o terceiro parágrafo do nosso subtópico, o nosso tópico 3, o subtópico 3, o último parágrafo, professor Heraldo. O nosso comentarista, ele foi feliz quando ele coloca assim: ele reside, ele que é em Deus, porque já que nós estamos trabalhando a ideia de que nós somos moradas de Deus, né? E o que é interessante, professor Heraldo, o que Paulo trabalha aqui é aquela ideia de que a casa está sendo construída, mas eu não espero a casa ficar pronta, eu já vou morando nela. Essa que é a ideia, né? Ele reside individualmente dentro de cada cristão, reside pelo Espírito dele, né? Bem como no corpo inteiro dos crentes, a igreja formada por judeus e gentios. E a nossa conclusão, professor Aldo, vai dizer assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo. Tudo que nós já tratamos aqui, o professor Aldo colocou muito bem isso e até deu esta analogia.
Depois ele continua dizendo, de aperfeiçoamento até que cheguemos à unidade da fé. Nós ainda vamos chegar lá, nós estamos caminhando para lá. É por isso que eu preciso continuar trabalhando a minha vida diante de Deus, procurando melhorar, porque nós estamos nesse processo. Eu não posso ficar estagnado, né? É um avanço. Nesse sentido, professor Heraldo, há uma chamada muito grande para nós, de nós nunca relaxarmos da nossa vida, sempre procurarmos buscar, né? Aí ele continua dizendo, a pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. Isso é consenso. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado, que é o ensino que nós temos hoje. Quer dizer, o que hoje nós ensinamos, o que Jesus ensinou, o que os apóstolos ensinaram e o que os profetas testemunharam. Exatamente. Esse é o que constitui a doutrina da igreja que nós seguimos, para que, né, seguindo, a fim de que nós possamos prosseguir na nossa vida espiritual, crescendo, desenvolvendo, né, para sermos aquela morada agradável a Deus, né? Se você gostou desse nosso comentário, nós gostaríamos de pedir a você que você se inscreva no canal, que você acione o sininho, que você dê um like. Isso faz com que o vídeo ganhe proporções e possa ser divulgado pelo YouTube. Professor Heraldo. É isso mesmo, dê o seu like aí, compartilhe esse conteúdo, divulgue, né, esse conteúdo aí nos seus amigos, nas suas redes sociais. Eu agradeço a Deus por mais uma aula, né, abençoada. A gente sempre vai aprendendo, crescendo com o próprio conceito da lição de Santa João está tratando aqui, né? Que Deus abençoe a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.